Como, por exemplo, ele diz, o boi, está falando do gado, o boi conhece o seu possuidor, até o boi. O boi sabe quem é o dono dele, sabe quem o alimenta, quem cuida dele, obedece os comandos, desenvolve intimidade, atende ao assovio, aos toques de recolher, aos ritos do chamado, até o boi. O boi conhece o seu possuidor. O jumento, quando a gente quer dizer que alguém tem pouca inteligência, a gente diz que é um jumento. Só tem força, mas não pensa, é um jumento. E aqui Deus nos compara ao jumento. O jumento conhece o dono da sua manjedoura, do lugar onde ele pasta. De modo que ele não vai para nenhum outro lugar pastar, a não ser na sua manjedoura, onde o seu dono coloca a comida, a palha, o feno, para ele. Ele tem essa relação de possuído e possuidor, de senhor e de servo, de criador e criatura. Mas o meu povo não me conhece. Meu povo não tem conhecimento de mim. Não tem conhecimento, não entende, não compreende. O boi está numa situação de reconhecimento infinitamente melhor, o jumento, do que esse povo. Esse povo ficou totalmente ajumentado, não tem conhecimento, não me discerne, não entende o que ouve, a minha palavra, obturou, bloqueou, fechou toda a percepção, todo o entendimento, toda a compreensão. Ficou blindado, não penetra nada na percepção desse povo. Então Deus diz, ai desta nação pecaminosa, ai, hoje para nós, deste Brasil pecaminoso, povo carregado de iniquidades, não só a nação inteira, mas no meio da nação, esse outro povo, que é maior do que a Argentina dentro do Brasil, que é o chamado povo cristão ou evangélico. Eu não estou incluindo os católicos, estou deixando-os de fora, porque acho que eles nem merecem ser incluídos na tragédia dos evangélicos. Povo carregado de iniquidade. E iniquidade são pilhas e pilhas e pilhas de iniquidade não lavada, não tirada, que vai se acumulando décadas e décadas. São dinastias de pecaminosidade acumulada. Eles nem reciclam, eles vão colocando maldade sobre maldade. Por isso eles são aqui chamados de raça de malignos. É gente ruim, gente perversa. São filhos corruptos. Aqueles filhos de Eli, Ofni e Finéias, que usavam o templo, as mulheres do templo, o dinheiro do templo, para fazerem todas as corrupções que queriam. São filhos corruptos, os que nós temos à nossa volta dirigindo esse povo. Abandonaram o Senhor, abandonaram o temor de Deus, abandonaram o Evangelho, abandonaram a simplicidade da obediência. Abandonaram o Senhor, perderam toda a reverência e o temor e blasfemam contra a palavra do Santo. Voltaram atrás, deixaram o primeiro amor, deixaram qualquer coisa que de mais tênue que fosse, podia ainda vinculá-los
com algum lhame mínimo de relacionamento a Deus, deixaram, voltaram atrás, se tornaram irreconhecíveis. Eles não têm mais nada a ver com aquilo que caracterizava um coração que nasceu de novo, que foi transformado, que é quebrantado, que é piedoso, que serve a Deus com temor e tremor e com alegria pura. Tudo isso acabou, não está presente, exceto no coração de uns poucos que são anônimos. Mas entre os que os dirigem, tudo isso desapareceu. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? É uma pergunta. Vocês já sofreram e vão sofrer ainda muito mais. Vocês não entenderam que o desastre da existência de vocês vem do fato dessa rebeldia contra a pureza do Evangelho? Vocês acham que o Evangelho não tem futuro, não dá futuro, não faz prosperar, não dá poder, não coloca vocês na mesa de negociação das corrupções e das vantagens. Por causa disso, vocês continuam em rebeldia. E por causa dessa rebeldia, vocês vão ser feridos, os casamentos de vocês, os filhos de vocês, as famílias de vocês, as igrejas de vocês, todos os que ouvem vocês terminam mal, infelizes, tristes, em debandada, e vocês não sentem nada. Toda a cabeça, quando a gente analisa o comportamento, o modo de vocês serem, o que a gente tem que, de fato, declarar é que toda a cabeça está doente. Toda a cabeça está doente. Preste atenção nisso. Toda a cabeça está doente. É um negócio, quando você imagina, e eu não faço outra coisa a não ser lidar com isso há décadas e décadas. E você vai vendo como as mentes foram ficando cada vez mais adoecidas, como o estado mental é reprovável, como existe patologias que se manifestam em todas as formas de comportamento, de cognitividade, de interpretação, de doenças emocionais, de perversões afetivas, de perda de sensibilidade, de pensamentos que têm matrizes de raciocínio totalmente corrompidas e pervertidas e que acabam adoecendo a própria mente, que perde o modal de saúde humana e se imiscuem com todo tipo de perturbação da mente. As pessoas estão doentes da cabeça e da alma. É tanta depressão, é tanto pânico, é tanta raiva sem explicação, é tanto ódio que simplesmente brota, emana, vaza, borbulha, vem, e a gente não precisa nem querer saber a razão, é simplesmente porque o subsolo está cheio, assim como o subconsciente está cheio de perversidade e de corrupção. Toda a cabeça está doente, todo o coração, toda a emoção está enferma. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nele, não há neles, nele é o povo, neles somos nós. Não há coisa sã. Está todo mundo dodói, terrivelmente enfermo. Você não consegue enxergar a quantidade de doenças na sua vida, na vida dos seus pais, na vida da sua família, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pastores, na vida das famílias, que você chama de as famílias do povo de Deus. Todo mundo doente, não há coisa sã.
Você olha de perto, estão doentes. O que há é feridas e feridas. São contusões, são batidas, são choques, são machucaduras, são traumas. São chagas, são feridas inflamadas, cheias de pus, que nunca foram tratadas. São anos e anos e anos de mágoas. Umas e outras feridas e contusões não exprimidas. Estão ali como carnegão mole crescendo na alma, no ser, tornando todo mundo como entes inflamados. São pessoas que estão cobertas de pus espiritual. Umas e outras não são exprimidas nem aqui nem ali. Vão ficando aquelas bolas. São verdadeiras varíolas com as suas bolhas inflamadas. São sarampos espirituais, emocionais, sem cura. São anos de cronificação dessas doenças que não são tratadas, não são atadas, não são pensadas por nada, não são exprimidas de modo nenhum, não são amolecidas para serem, enfim, sarjadas, não. São pessoas que vão vivendo, acumulando os seus inchaços, as suas dores. São existências em dor que depois de uns anos vão se tornando até insensíveis, como já é o caso da maioria. Eu digo isso aqui, que é Deus falando, e tem um monte de gente dizendo, lá vem esse cara, só fala coisas ruins. Eu estou falando a verdade. E vou falar ainda que eu fique sozinho, eu não estou preocupado com o que você está pensando. Eu estou falando a verdade de Deus, caindo e aplicando-a sobre a realidade. Quem tiver olhos para ver, veja. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. A vossa terra, esse país que vocês chamam de abençoados, só porque o presidente recebe pastores corruptos, a vossa terra está assolada. Olhe em volta. Tanta pobreza, tanta miséria, tanta doença, tanto desemprego, tantos milhares sem coberta, com frio, com fome. É uma assolação, vocês não conseguem perceber. Vocês naturalizaram a desgraça e a miséria. Vivemos em estado de guerra. São pessoas sendo mortas pelas nossas forças policiais. Mesmo que sejam bandidos, são bandidos sendo bandidamente mortos. E são repressões feitas da maneira mais idiota, que estão sendo feitas exatamente desse modo há 50 anos. Que eu estudo, que eu vejo, que eu me embrenhei no coração da situação e vejo que as práticas de antes são as mesmas de hoje. E elas só provocam assolação na terra. As nossas cidades, o Senhor Deus diz, estão consumidas, estão sendo destruídas pela violência. A vossa lavoura, os vossos campos, estão sendo devorados por estranhos. Os beneficiários da riqueza desse chão não somos nós, não são vocês. São outros os que se beneficiam. O povo continua passando fome na cara de vocês. E a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. Parece até que os que habitam a nossa terra é gente que nem nasceu aqui. É gente que só quer meter a mão, se aproveitar, levar vantagem, roubar.
deixar para trás apenas o saque. Parecem inimigos, expropriando as riquezas da nação, devastando a vegetação, as florestas, os campos, destruindo as fontes de água, devastando florestas da Amazônia, na floresta atlântica, em todos os lugares, fazendo o país que é riquíssimo se transformar num lugar de perigo apocalíptico e ninguém diz nada, está todo mundo adormecido. Enquanto a terra está assolada, enquanto a nossa comida não alimenta os nossos pobres. E aí, aqueles que poderiam carregar a bandeira de Deus, a flâmula da esperança, não carregam. São, de fato, pessoas que, comparadas com o que poderiam ser, viver, experimentar, são como gente que habita na choça. Não vivem o privilégio de conhecer a Deus, ao contrário. Usam o nome de Deus e habitam como se fossem e vivem como se fossem os piores antagonistas do privilégio de conhecer a Deus. Vivem espiritualmente em palhoças. São pessoas que existem oprimidas, angustiadas, com medo de tudo. É medo do diabo, é medo de Deus, é medo de castigo, é medo, é assombração, é medo de maldição. É um povo que, além de explorado e de explorar, habita o medo. Se o Senhor não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, alguns poucos, homens e mulheres que ainda se importam, que ainda carregam o amor e o temor de Deus no coração, nós teríamos já há muito tempo nos tornado piores do que Sodoma, do que Gomorra. E olha, dado ao tempo decorrido, provavelmente o que Jesus esteja dizendo para nós é o mesmo que ele disse para Cafarnaum, para Corazim, para Betsaida, que se em Sodoma e em Gomorra tivessem sido operados os sinais, os milagres, e tivesse sido pregada a palavra que neste país foi pregada, há muitos anos eles teriam se arrependido no pó e na cinza, o que não acontece entre nós de modo algum. Porque grande é o entorpecimento, é a dureza do coração, que não para de crescer, de aumentar e de nos colocar na reta do juízo. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, que são crentes, pastores, sacerdotes. Na ironia, Deus está chamando-os de líderes, de bispos de Sodoma, de apóstolos de Sodoma, de pastores de Sodoma, de líderes de Sodoma. Prestai ouvidos à palavra, ao mandamento de Deus, vocês que são povo de Gomorra, povo do coração fechado, povo sem hospitalidade, povo sem acolhimento, povo endurecido, povo promiscuído. De que me serve a mim, pergunta Deus, ter um povo como vocês? De que me serve a mim receber cultos de vocês? Eu não estou afim. De que adianta ser cultuado por um povo assim? É melhor ser cultuado na catedral da Pocilga, do Chiqueiro. O culto dos suínos chega muito melhor aos céus do que o culto de vocês. O culto de vocês é uma abominação, diz Deus. E diz, a partir de uma situação muito menos grave do que a nossa, de que me adianta esses cultos todos, diz o Senhor.
Eu estou farto. A palavra é farto. É Deus dizendo, eu não aguento mais, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Eu estou farto desses cânticos, desses cultos. Eu estou farto desses eventos, como vocês chamam, eventos especiais, preparados, iluminados, sonorizados. Eu não me agrado do que vocês me trazem como oferendas, como suposto sacrifício de louvor. É insuportável. O que vocês dizem que é culto a mim, que é oferta que vocês trazem a mim, é algo nojento aos meus sentidos. Vocês pensam que eu preciso de qualquer dessas coisas que vocês trazem, dizendo que são dedicadas a mim, quando na realidade são dedicadas ao interesse e à cobiça e à perversidade de vocês. Quando vocês vêm para comparecer no templo, na congregação, no culto, no louvor, quem foi que pediu a vocês para pisarem nesse lugar que vocês chamam de átrio de Deus, de lugar de culto a Deus? Quem foi? Foram os sacerdotes, os pastores, os que vivem do dinheiro de vocês, da carne de vocês, porque eu não pedi. Por mim, vocês não fariam mais culto. Não me adianta de nada. É blasfêmia o louvor de vocês. A pregação de vocês me causa náusea. Não continueis a trazer cultos a mim, nem oferta, nem dinheiro. Parem. Parem de me trazer incensos, orações. São orações abomináveis, orações de ódio, orações de egoísmo, orações da ganância, orações dos interesses particulares. Deixem isso longe de mim. Eu não tenho nada a ver com as orações de vocês. E também as festas que vocês organizam, os dias especiais. Acabem com esses dias em meu nome, façam isso como carnaval religioso de vocês, mas me deixem fora disso. E a convocação da congregação, quando vocês dizem que vai ter uma ceia especial, um dia especial, não é para mim, é para vocês mesmos, porque eu não aguento mais. Quando Deus diz eu não aguento mais, é porque alguma coisa horrorosa está acontecendo. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene, aquela sacanagem, a putaria na liturgia, no culto, nos crentes, todo mundo com maldade, com malícia, com agendas ocultas, com interesses variados, todos defendidos em nome de Deus, mas de fato são ganâncias cobertas de falsas piedades. Vocês pensam que estão enganando a quem? Eu não posso suportar essa iniquidade congregacional que vem associada a esse ajuntamento de louvor, que vocês dizem que é para minha glória, é para o nojo do meu caráter que vocês me cultuam, porque as vossas festas, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Ouça Deus dizendo isso, os vossos cultos, as vossas festas, os vossos eventos, a minha alma as aborrece. É tudo política, é tudo interesse de vocês. Tudo tem a ver com dinheiro, com grana, com quem paga mais, com quem se mostra, com quem aparece. Vocês pensam que eu tenho parte nisso? E são coisas pesadas, insuportáveis.
Estou cansado de sofrer o culto e a vida de vocês. É o Senhor quem diz. Pelo que? Prestem atenção. Prestem atenção. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, oh, aleluia, glória ao Senhor, aleluia. Quando estendeis as vossas mãos, eu escondo de vós os meus olhos, eu viro para outro lado, vocês erguem as mãos, oh, glória, aleluia, e eu cubro a minha face. É nojento o espetáculo que vocês me trazem. Eu não aguento mais sofrer vocês. Vocês erguem as mãos e eu me escondo. Tiro os meus olhos de diante de vocês. Quando vocês ficam multiplicando essas orações, campanhas, novenas, vigílias, sem parar, eu não ouço nada. Vocês estão falando para um céu blindado. Eu não tenho nada a ver com isso. Os demônios ouvem a mentira de vocês e se alegram com a hipocrisia de vocês, mas vocês multiplicam orações e eu fecho os meus ouvidos, porque as vossas mãos estão cheias de violência, os dedos de vocês estão cheios de acusação, de raiva, de denúncia perversa. Vocês entregam o fraco, vocês manipulam e usam. Por isso, quem quiser me ouvir, diz o Senhor, por isso, quem quiser me ouvir, diz o Senhor. E olha só o que o Senhor diz, para quem quiser ouvi-lo, lavai-vos. Lavai-vos. Tem que lavar no sangue do Cordeiro a mente, o coração, os pensamentos, o caráter, a atitude, os princípios. Vocês têm que nascer da água, nascer do arrependimento, nascer da metanoia, tem que se purificar no sacrifício feito para limpar a vida de vocês pelo arrependimento, pela metanoia, pela nova atitude de vida, pelo novo nascimento. Tirem a maldade dos vossos cultos, das vossas reuniões de conselho, das vossas reuniões de pastores. Tirem a maldade de diante dos olhos de vocês, que vocês assistem a maldade todos os dias e não dizem nada, nada, nada. Ficam calados para não se prejudicarem. Cessem de fazer o mal. Cessai de fazer o mal, diz o Senhor. Parem com isso. Parem com isso. Cessem a maldade. Aprendei, porque não basta fazer o bem, vocês não sabem mais fazer o bem. Fizeram o mal por tantos anos, tantos anos, tantos anos, que não sabem mais fazer o bem. A gente se acostuma a fazer o mal, tanto quanto a gente tem que se recondicionar, se reabituar, tem que aprender a fazer o bem. A gente se condiciona a fazer o mal, só sabe fazer o mal. O mal vira algo instintivo, mecânico, natural. Agora, essa conversão tem que colocar a gente no ensino, no aprendizado do bem, num recondicionamento. Porque a atitude espontânea é para a prática do mal, é para mentira. Quando a gente vê, já mentiu, já inventou, já enganou, já fez, já alimentou, já adubou a maldade, porque ela está condicionada dentro da gente há tantos anos. É difícil aprender a fazer o bem. Tem que começar. E se der um passo atrás, dá outro à frente. Se der um passo atrás, dá outro à frente. Dá outro passo à frente. Dá outro passo à frente.
aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, preste atenção no que é justo. Você nem pensa mais no que é justo, você só pensa no que é conveniente para você. Atendei à voz da justiça, repreendei o opressor, esse que abusa e que faz leis injustas. Tenham a coragem de enfrentar. Eu pago um preço alto por pessoas que me perguntam por que você tem que se meter nessas coisas. Deixa para lá, Caio. Prega só o evangelho. Pois é só o evangelho que eu estou pregando. Agora, se o evangelho que eu prego não incidir sobre a maldade, a justiça, sobre a corrupção, ele deixa de ser evangelho. Passa a ser palavra de falsos profetas. Um evangelho sem a causticidade da profecia, segundo Cristo, segundo Jesus, não é evangelho, é água com açúcar. Não ensina a fazer o bem, não ensina a ter ouvidos atentos à justiça, não dá coragem para repreender o opressor e defender o direito dos pobres, dos garotos sem pai, sem mãe, largados na rua, dos órfãos que ninguém mais quer. Se você não aprende a fazer o bem, você nunca vai ter coragem para defender a causa das viúvas, das abandonadas, dos que não têm INSS, dos que não têm proteção, dos que estão no frio, no abandono, na fome, no clamor angustioso de um estômago que ronca sem comida. Essa é a situação que nos cerca. E é para essa situação que há um apelo divino. Para eu concluir aqui, você veja que eu só vim ler, não precisa pregar. Se eu me atrever a pregar para além disso, é uma redundância desnecessária. Essa é a mensagem direta de Deus, direta de Isaías, caindo aplicada ao nosso mundo, ao meu país, ao seu país e à nossa vida, com uma convocação. É um apelo final. Que apelo é esse? Deus diz: vinde, pois, vocês que são assim, vocês que ouviram isso, vocês que ficaram doídos por fazerem parte dessa súcia, desse grupo de gente dessensibilizada, indiferente, moca para a palavra de Deus. Vinde, já que vocês estão nesse estado de morte, vinde por causa disso. Por essa razão, venham agora e arrazoem e pensem comigo, raciocinem só um pouco, deem um pouco de lugar à reflexão, deixem o Espírito de Deus trazer alguma coisa que sirva de parâmetro da verdade à mente de vocês. Arrazoem, pensem, diz o Senhor. Não fujam da reflexão, não fujam da autopercepção, não fujam do autoenxergamento. Saibam, eis a palavra de Deus, ouçam-na agora, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, vivo, inegável, gritante, cheguei, inexcusável, perceptível como a escarlate, no entanto, eles se tornarão brancos como a neve, se vocês se arrependerem, se vocês aprenderem a fazer o bem, se vocês atenderem à justiça, se vocês repreenderem o opressor, se vocês defenderem o direito do órfão, se vocês defenderem a causa dos abandonados, das abandonadas,
das mulheres sem direito, se vocês vierem, considerarem e virem que este é o meu caminho, esse é o meu chamado, eu digo, ainda que o passado de vocês seja inexcusável, esse ato de arrependimento e quebrantamento agora, nesse exato instante, agora, esse ato de arrependimento tornará os vossos pecados mais brancos do que a neve. Não precisam de anos e anos e anos de purificação. Se houver arrependimento, metanoia, consciência, se o coração desabar em si mesmo, se o Espírito Santo trouxer esse arrazoar da verdade imbatível, inegável, insofismável, que nos quebrante o ser, os nossos pecados, instantaneamente, se tornarão brancos como a neve. Brancos, alvos, ainda que eles sejam pecados vermelhos, encarnados, expostos, como carmesim, como aquela cor encarnada extrema, expondo o esfolamento da vida de vocês, ainda assim eles vão se tornar alvos como a lã, vão ser cobertos, vão ser purificados instantaneamente. O que você tem que fazer? Você tem que querer. É o que diz aqui, se quiserdes. Se quiserdes. É uma questão de querer ou não querer. Não é o poder da minha fala. Eu não tenho poder nenhum. Eu estou entregando essa fala simples ao Espírito Santo, porque ele é que produz em nós tanto o querer quanto o realizar. Estou pedindo a ele que dê a você a graça de entender o constrangimento angustioso de compreender e traga a você a bênção de querer mudar tudo isso hoje, agora, não amanhã, nem daqui a um tempo, nem depois das eleições. Agora, já, se quiserdes, se me ouvirdes, se essa palavra singela for acolhida, for guardada com o devido quebrantamento no coração de vocês, então vocês vão comer o melhor do Evangelho, vão comer o manjar divino, vão comer a vida abundante, vão experimentar a alegria genuína do Espírito Santo, não a das confabulações e dos tramas da maldade, mas a alegria dos puros, dos santificados, dos que vivem com Deus, essa alegria que emana dos céus e que eclode no coração quebrantado. Se vocês quiserem, se vocês ouvirem, vocês vão ter o melhor. O melhor para o coração, o melhor para a alma, o melhor para a mente, a melhor saúde emocional, o melhor pensamento, a melhor cognição, o melhor entendimento, a melhor sabedoria, o melhor discernimento. Vocês vão se tornar seres humanos lindos, se vocês quiserem, e abandonarem tudo isso que vocês viveram até aqui. Mas se vocês recusarem, presta atenção aqui, mas se vocês recusarem, prestem atenção. Olha o que se diz. Se vocês quiserem, vocês vão ter tudo isso, mas se recusardes e fordes rebeldes, como vocês têm sido, jumentos empacados que não andam na vontade de Deus, vocês serão devorados. Devorados. Não vai sobrar nada.
Era melhor vocês nem terem nunca ter conhecido o caminho da vida. Era melhor nunca terem conhecido o caminho da verdade. Porque vocês que sabem de tudo, Pedro diz que são como um porco que depois de ser lavado, de ser batizado, voltou à lama da pocilga. Como um cachorro que depois de purificado voltou a se revolver na lama, que foi o que vocês todos fizeram e têm feito durante anos e anos e anos, e se levantam contra qualquer voz profética que diga que esse é um caminho de jumento, é o caminho dos porcos, não é o caminho das ovelhas de Cristo. Vocês ficam com ódio, chamam de herege, de blasfemo, mas não me interessa. Eu quero morrer como blasfemo em relação à sua apostasia e santo com relação à profecia da verdade de Deus. É só o que eu tenho para te dar. Se você quiser continuar assim, se continuar nessa rebeldia, nessa estupidez, nessa dureza de coração, você vai ser devorado, consumido. Tua alma vai ser comida viva, não vai sobrar nada do teu ser. Porque é a boca de Deus quem está falando. Quem é que vai poder? Qual é o profeta? Qual é o apóstolozinho mentiroso que vai cancelar a palavra de Deus falada como verdade insofismável e irretorquível em relação à vida de qualquer um que se coloque nesse estado de coisas? Quem vai poder cancelar essa palavra que, em nome do Senhor, eu apenas repito como verdade eterna? Jesus, eu peço a Ti, eu te peço, Espírito Santo, Tu que foste derramado como Espírito de Cristo no mundo, mesmo nesses dias horrorosos, quando o amor foi irrigelado, porque a iniquidade tomou conta de quase tudo e todos. Mas mesmo nesses dias o Espírito está conosco. E Tu nos deixaste alguns que são remanescentes nessa hora de escuridão. Por favor, abre, todavia, o entendimento de quem quiser ouvir, de quem quiser acolher, se converter, prestar atenção e ser salvo do juízo que já está definido sobre todo aquele que em rebelião andar contra a pureza simples da obediência a Jesus e ao Evangelho. Salva-nos da obediência aos homens, às instituições, às igrejas, às doutrinas, aos dogmas, a todas essas invenções humanas que só impermeabilizam nosso coração contra a sensibilidade do Evangelho. Por favor, que o nosso coração seja todo estilhaçado pela verdade e que, enfim, brote dentro de nós um coração de carne que possa ser tocado, tangido e transformado pela palavra simples de Jesus. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Amém e amém.